Mas antes, vamos pros cancelados? Cancelados? Cancelados. E aí, Matheus Fiori, que Por história onde a é gente essa? começa, né? Porque são tantos Que cancelados, né? Kevin assim, Spacey. Pois é. Nosso programa é o seguinte, o que a gente pensou no programa de hoje, né? Como o título já indica, é como lidar com a arte produzida por pessoas ruins. Agora, o título fala de maneira mais assim, aberta, até porque é mais chamativo. Uhum. Porque aquele negócio, né? Se eu falar arte produzida por pessoas ruins ou pessoas que ideologicamente estão contra o que a gente acredita ou... Não, então é arte produzida por pessoas ruins. Mas a gente vai estender essa lógica para pessoas que não necessariamente estão de acordo com o que a gente acredita também. Exato. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre Clint aqui? Vamos. Significa que o Clint é uma pessoa ruim? Não. Tá? Fica bem claro já no início desse programa. É, John Milius, um diretor de direita. Sim. Grande diretor. Pessoas de direita costumam ser? Sim. Mas não é o caso do Clint. O Clint é um bom velhinho, deixa ele lá quietinho. Pô, quietinho não, faz mais um filme, cara. Deixa o velho descansar. Deixa o velho descansar. Né? Tá bom. Pô, mas depois desse filme... Ah, gostou então? Cara, depois desse filme você vai falar pra ele descansar? Ele tem que descansar, pô. Deixa ele terminar aí O no cara alto. tá com 93? 4. 94 anos, ele fica cada vez mais maduro, parece um jovem dirigindo, porra. Tá os caras aí com 30 anos na cara não conseguem fazer um filme desse. Não, mas não quer uma pauta ainda não. Calma aí que a gente vai chegar lá. Vamos nos cancelados primeiro. Essa pauta a gente puxa muito porque o assunto do Jay-Z tá em alta e muita gente na música fala, pô, e agora? Eu adoro ouvir Jay-Z. Continua ouvindo Jay-Z, amigo. Ele já é bilionário. Os seus centavos no Spotify não vão mudar isso, sabe? Mas é porque ele tá envolvido na treta do P. Diddy, ele foi acusado de estuprar uma adolescente, uma criança, não tenho certeza das informações, no ano de 2000, se eu não me engano. E vão cavar e descobrir mais coisas, né? Vieram, pô, e agora, como é que eu lido com a arte dele? Do jeito que você quiser, basicamente. Quer parar de ouvir? Para de ouvir. Se você for crítico musical, você não vai poder parar de ouvir se ele lançar uma música, né? Só sorte que ele tá aposentado, na verdade. Sim. Mas vamos puxar isso pro cinema, né? Aproveitar e falar disso, porque é um assunto que sempre é discutido, sempre é perguntado como lidar com isso. Como eu lido com os filmes do Griffith? Como eu lido com os filmes do Kevin Spacey? A gente tem a compreensão que o boicote é uma ação muito mais individual do Sim. que eficaz, Sim. né? Então, assim, eu vou boicotar a obra de arte desse cara aqui. Tá bom, vai lá. Não assiste. Se você não se sente confortável assistindo mais a obra desse cara, não assiste. Não vê. Não ouve e tá tudo bem. Tipo, eu não vejo mais filme do Lanthimos. E ele não fez nada de errado, né? Pessoalmente, até onde eu sei, sabe? O cara pode deixar de ver um filme do maluco que, pô, é ruim, sabe? Pois é. Que é uma pessoa ruim, no caso. Sim. Mas é isso. A gente vai discutir bastante, então, sobre essa lógica de como lidar com a arte de pessoas ruins, tendo a compreensão de como esses filmes, mas não só filmes, a obra, na história da arte, isso também é bastante carregado de significados, porque se a gente for pegar os artistas ao longo da história, nem, né? A gente vai perceber. As pessoas são complexas, né? Sim, as pessoas carregam suas complexidades e problemáticas que a gente vai percebendo, assim, também. A gente botou na capa alguns desses diretores, né? Então, Woody Allen, Woody Allen, Vincent Gallo, Polanski. E tem uma galera que a gente não botou na capa também, porque senão ia ficar povoado, né? É. Porque se deixar, Hollywood é um antro dessa galera. Não é o que tá faltando. Né? É um antro dessa galera. Então, é o que mais tem lá. E a gente vai descobrindo agora que no cenário da música, então, puta que pariu. Caralho, né? Então, assim... Acho que o cinema ainda é pior, hein? Kinky-Doo, que dá pra fazer, porra, uma lista infindável aí. Sim, a gente... O Bergman. Vai parar de ver Bergman? Porque ele teve uma associação com o nazismo e tal. Mas ele super, tipo, contornou isso, né? Sim, contornou, Porque, pra contexto, ele morava na Alemanha durante, ele tava suscetível à propaganda alemã. Só que quando ele saiu da Alemanha, ele percebeu que aquilo era bizarro, ele viveu com a culpa daquilo pra sempre. Tanto é que ele fez O Ovo da Serpente, que é um filme um pouco conciliador sobre isso. Sim, mas assim... Mas teve um passado defendendo o regime nazista. Pois é, teve um passado defendendo o regime nazista. E assim, tava na Alemanha suscetível a isso, mas tinha gente que não concordava. Sim, mas sim. ele concordava, e tava lá junto, tamo lá, sabe? A gente não pode também romantizar a parada. Não é nem romantizando, é tipo... Por exemplo, o caso do Polanski. Ele é um monstro. Isso é um fato. Ao mesmo tempo, ele é um cara que cresceu num campo de concentração e viu os dois pais sendo assassinados pelos nazistas num campo de concentração. Sim. Esse cara nunca vai ser normal. Não. Ele é desgraçado da cabeça desde sempre. E não justifica, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Ele estuprou pessoas. Mas é óbvio que esse cara ia ser maluco, sabe? Porque ele não ia bater bem na cabeça. Ele só passou por merda quando era criança, sabe? É triste a situação, muito mais triste pelas vítimas dele. Sim. Mas você entende que esse cara, tipo, você não concorda, óbvio, que ele tem que ser preso, como eu já disse. Mas você entende que ele vem de um lugar que, tipo, ele é desgraçado da cabeça, sabe? Não é pra criar uma história de coringa, né? Tipo... Não é. Um mártir da parada. De forma não, alguma. Tem que ser preso,
ponto, acabou e injustificável. Tem relógio, né? Sim. Você tem algumas pessoas que já tem ali seja por desvio de caráter ou por isso também, elas são bombas relógio que vão acabar abusando É porque, na real, não existe esse conceito, não é real pra mim esse conceito do cara que nasce uma pessoa má, um psicopata. Não é, isso tudo é construção. São as experiências de vida da pessoa que fazem ela ser o que ela é. Sim. O mundo faz ela ser o que ela é. Sim, perfeito. Então, vai muito nessa direção. E aí, como lidar com a arte dessa galera, Matheus? O que tu acha? Eu não paro de ver. Sim. Eu ouço Kanye West, né? Porra, o cara tá defendendo o nazismo aí dia desse. Mas eu acho que a gente tem que primeiro pensar que, óbvio que a obra é um produto da mente de seu autor, mas ela não necessariamente reflete as ideias de seu autor. Não é porque o cara tem uma ideia ruim que todo o trabalho dele vai ter aquela ideia. E a gente aceitar que pessoas ruins fazem arte boa, assim como pessoas boas fazem arte ruim. Sim. Mas você acha que não reflete a opinião da pessoa? Eu acho que reflete, mas não necessariamente todas as ideias delas estão lá. Ah, todas não, evidente, mas... Tipo, o Kanye West tem, sei lá, 400 músicas. Não tem música dele que tá falando de nazismo ali, sabe? Tem música que ele fala que odeia nazista também. Sim. Mas e também, assim, é uma coisa relevante de se discutir que a obra de um artista lançada em determinado tempo é fruto da mente daquele artista naquele momento. Sim, sim. Então, assim, isso é um estudo até para quem faz arqueologia do livro, por exemplo, em estudos acadêmicos, perceber, por exemplo, como um autor acadêmico ele muda sua visão ao longo do tempo. E aí, quando tu vai fazer um TCC, você vai fazer uma dissertação, uma tese de doutorado, e aí você vai tentar embasar a sua teoria a partir de determinado autor, e você usa um livro de um autor de determinado momento em que esse autor nem mais concorda com o que ele está falando. Percebe? Existe uma arqueologia do livro de entender de que momento esse autor está falando, sobre o que ele está falando, se ele concorda ainda com o que ele está falando, se aquilo ainda tem veracidade no tempo histórico em que você está usando aquele autor. Então tem que ter todo esse cuidado. Não adianta você pegar um autor que é reconhecido no âmbito acadêmico e simplesmente usá-lo ao léu, sem a compreensão de que aquele texto precisa estar embasado com o tempo histórico que você deseja usá-lo também. Né? Um caso bom que sai do meio acadêmico é o Martin Luther King, que era um cara super apaziguador, não falando pejorativamente, e ele foi se radicalizando ao longo da vida e foi assassinado pela CIA. Sim. E hoje a imagem que a cultura americana cultua dele é o cara apaziguador. Sim. A parte que ele radicalizou no final da vida, eles jogam no lixo, finge que não existe. Mas isso é uma tendência em grande parte dessa galera, né? O próprio Mandela também acaba sendo usado dessa forma. Vira essa pessoa da apaziguador dos povos e tudo mais, enfim. Mas é capitalismo, né? Sim. Mas os próprios autores eles vão refletindo a sua obra ao longo do tempo e isso vai mudando a sua prática ao longo do tempo também. Mas a gente vê, por exemplo, o Woody Allen. É um artista que você vê as coisas ali, né? As coisas, até mesmo a coisa que ele passou, tá lá na obra dele, Sim. de alguma maneira. Sim, e é um caso bem... complexo. É o caso mais complexo que tem, sabe? Porque ele... Teve uma investigação. Gente, calma. Teve uma investigação e ele foi inocentado porque algumas coisas que ele era acusado foram provadas que era impossível ter acontecido. Não tinha como ele ter abusado dos filhos em tal lugar porque ele comprovadamente não estava naquele lugar naquele dia. Ele comeu a enteada dele? Comeu a enteada dele, tá com ela até hoje. Não era filha dele. Essa é a foda, né, cara? Isso é muito bizarro. É socialmente, assim, repreensível. Sim. Mas não foi um crime. Essa parte não foi um crime. Mas é uma coisa muito feia. Muito feia. Ele sacaneou pra caralho a mulher que mais confiou nele, que era a esposa dele. Não é nem feio, né? É uma coisa horrível. escrota horrível. Pra caralho. Pra caralho. Ele deve ser um filho da puta, gente. Ele deve ser um filho da puta. Aí é mais que fez bons filmes. Alguns dos melhores filmes que eu já vi são do Woody Allen. O Sonho de Cassandra. Tu não gosta do Woody Allen, pô? Não, assim, o Woody Allen é talvez o diretor mais inconsistente que eu conheço. Com certeza. O Woody Allen, assim, tem diretores que pra um filme bom, um filme ruim. O Woody Allen pra um filme bom, tem 8 ruins. Sim, concordo. Até porque principalmente ele tem na fase que ele tá só tentando fazer o Bergman 2.0, né? Setembro é horrível, por exemplo. Então, essa fase tem coisinhas ali. Porque não tem filme ruim. Não tem filme bom, mas não tem filme ruim. São filmes... beleza, ele tava tentando ali fazer uma coisinha. Mas tu pega Um Dia de Chuva em Nova York, por exemplo, é uma tragédia. Eu acho horrível isso, cara. Né? Porra.
Esse eu acho um filme misógino de verdade. Sim, pois é. Então, o Woody Allen vai cair nesse lugar, né? Que é meio complicado. Mas como lidar com a obra de um artista ruim, assim, a gente tem a compreensão de que uma obra lançada ao mundo ela vai pertencer. Sim. Né? E dizer isso não é desvincular o artista de sua responsabilidade com a obra. Sim. Né? Então, o próprio Jacques Rivette, ele vai fazer um texto, o Da Abjeção, quando ele vai falar sobre a representação do Holocausto e tudo mais, que eu não vou falar sobre isso de novo, mas ele vai falar justamente sobre essa necessidade de uma consciência prévia desse realizador, né? E, enfim, isso parte dessa presunção, justamente, dessa percepção de que o artista deve ter essa consciência do que ele está fazendo e da responsabilidade que ele tem com aquela obra. Com certeza. Porque, mais uma vez, mesmo que a obra seja... Ao ser lançada ao mundo ela vai pertencer, ainda assim, essa obra é reflexo daquilo que produziu. Então, a relação da obra de arte é uma relação quase divinificada. É quase uma relação de criador-criatura. Né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O artista criou a sua obra à sua imagem e semelhança. Na obra de arte, há esse artista. Agora, no cinema há uma complexidade ainda um pouco maior, que é uma arte coletiva. Percebe qual é a parada? Porque por mais que historicamente a gente discuta essa noção de política dos autores, de que o diretor é o autor de uma obra de arte, e de fato, na obra de arte, a ideia pertence ao diretor, carregar esse discurso de maneira pura é idealismo. Sim. É idealismo porque não é o diretor que exclusivamente vai produzir aquilo, sobretudo inserido num sistema industrial. Hollywood, por exemplo. Sabe? Onde vai ter um produtor batendo na tua porta para dizer o que você tem que fazer, onde vai ter o roteirista que vai dizer o que tem que ser feito num sistema onde o roteirista vai ser mais ouvido do que em determinados momentos históricos do que o diretor. Enfim. Então, essa noção individual, ela é quase que idealista no sentido de responsabilizar uma única pessoa pelo que está sendo produzido. Mais uma vez, não dizendo que não são responsáveis também. Até porque ele é o diretor daquilo ali. Mas, por exemplo, quando a gente vê filmes com Kevin Spacey, que a gente já falou, que também tá na capa aqui, o Kevin Spacey não é diretor dos filmes que ele está representando. Sim. E aí, o que faz? O próprio John Wayne. John Wayne é uma das figuras mais racistas da história de Hollywood. Tem um filme, ele era produtor também, e perguntaram, por que não tem negros nos seus filmes? Ele falou, tem, fazendo o que eles têm que fazer. Aí falando, tipo, coisas do backstage, sabe? Porque pra eles, os negros não tinham que estar de frente da câmera. O cara era um monstro, era uma pessoa horrível. E mesmo assim, é impossível você estudar a história do cinema sem passar pelos filmes que o John Wayne participou, sabe? Sim. Sem passar por filmes do John Ford, é claro que a proporção é outra coisa, mas também foi um republicano. Tem contradições aí, porque o cara era republicano, mas ele se desvinculou e teve todo um processo histórico aí envolvido. Ao mesmo tempo, o John Ford era um cara visto de direita, ele é mais progressista do que qualquer cineasta contemporâneo pra mim. Qualquer um. Qualquer um é forte. Qualquer um. Que é isso. Pra mim, o que mais... Não vou nem falar isso. Mas não conheço um diretor contemporâneo que tenha tido uma visão tão pra frente quanto o John Ford em Um Céu Mandou Alguém. Pô, mas aí tu pega, por exemplo, o Homem que Matou o Facínora. Não vejo muito tempo. É um baita filme, tem uma discussão fantástica, mas diz muito sobre Estados Unidos, porque basicamente tem dois arquétipos, tem 3 arquétipos, né? É o arquétipo do personagem do John Wayne, do James Stewart e do Facínora, do Liberty Valance. Também tem o arquétipo lá do jornalista, que representa de certa forma a mídia e etc. Mas basicamente é a lei contra a arma. Né? O Liberty Valance sendo essa figura da arma, da liberdade de ter armas, da liberdade de resolver os problemas com as suas próprias mãos, e o James Stewart, a lei. E o James Stewart, ele tenta sempre vencer a arma com a lei, mas ele não consegue, ele precisa da arma no final, sabe? Então tem um discurso meio tipo assim, a gente precisa das armas, a sociedade americana precisa dessa liberdade de exercer o seu direito à arma, direito à liberdade, a liberdade bem escancarada nesse sentido. Enfim, então, ao mesmo tempo em que o John Ford faz Vinhas da Ira,
Como Era Verde Meu Vale, ele também traz esse discurso bem republicano, Sim. em alguns momentos. E que expõe uma certa contradição, porque o Homem que Matou o Facínora é um filme que, em determinado momento, parece progressista, mas ele vai caindo pra cá de vez em quando. É muito do que o Clint faz. Sim, pra caralho. Sabe? O Clint é esse diretor que expõe essas contradições do seu próprio pensamento e dos Estados Unidos. Eu acho até que é um legado. O Ford fazia isso, o Hal Walsh fazia isso, e depois veio o Clint e o Timino fazendo isso. Então são diretores que puxam ali um legado dos grandes eu sinto que o Clint passado. é uma espécie de continuador. Continuador, exatamente, essa é a palavra. É diferente do Brian De Palma, por exemplo, que é um diretor que é muito mais um... revisionista, talvez? É o maneirista, né? É o que vai subir sobre o cadáver do moderno. O Clint não, ele vai continuar essa obra, ele vai seguir com essa obra. Sim. É como se o Ford estivesse aqui, fazendo os filmes dele, né? Claro que o Clint tem sua própria visão, mas é um continuador desse Estados Unidos clássico, digamos assim. Inclusive, eu acho que o filme novo dele, Jurado Número 2, tem muito a ver com o John Ford, mas a gente fala disso depois. Vamos falar daqui a pouco. Mas é isso, assim, uma obra de arte ao mundo ela pertence, lançada ao mundo ela pertence, o que não significa que isso retire a responsabilidade do autor e muito menos do espectador na percepção daquela obra. O autor, o espectador. E quando a gente diz que a obra de arte ao mundo pertence, é ter a noção de que, semanticamente, o espectador irá ler aquele filme... de uma maneira que não necessariamente é aquela que o diretor realizou. Sim, o próprio caso do Roma, do Cuarón, que é um filme super divisivo, porque a intenção dele era fazer um retrato não nostálgico sobre a infância dele, mostrando como a empregada doméstica era explorada. E acaba que o filme está reafirmando e explorando a imagem dela. Então, saiu pela culatra. E não foi a intenção dele. Claramente não foi a intenção dele, mas é o que aconteceu, sabe? Sim, perfeito. E aí é isso. A gente tem a compreensão de que nós, enquanto espectadores, vamos estar evidentemente contaminados pelo aquele que realizou. Sobretudo quem sabe quem realizou. Porque isso aqui é importante também. Porque a maioria das pessoas não assiste o filme na consciência de quem realizou. Sim, sim.